Todo mundo achou? Marca a sua Bíblia assim onde ela está parada e levanta assim a sua Bíblia o mais alto que você puder e vamos juntos declarar o nosso amor pela palavra de Deus. Amém? Vamos juntos? 1, 2, 3. Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu, audaciosamente, confesso que a minha mente está alerta e que o meu coração está receptivo e que eu estou pronto para receber da incorruptível, indestrutível e sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus, amém. Abraça a sua Bíblia. Senhor, nessa noite nós nos colocamos diante do Senhor e pedimos, Pai, que a Tua palavra ela fale conosco, guie os nossos corações e que, Senhor, nessa noite nós possamos estar no centro da Sua vontade, Pai. Nos prepara para receber essa palavra. Nos prepara, Senhor, para um nível maior de nos aprofundarmos na palavra. Traz, Senhor, paixão sobre cada um de nós, para que o Senhor, Pai, possa nos levar a lugares mais profundos na fé. Nós oramos nessa noite e bendizemos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, Apocalipse capítulo 2, versículo 18, diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isso. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou levá-la a adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das suas obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam com eles e dizem os profundos segredos de Satanás, digo, não porei outra carga sobre vocês. Então somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com um cetro de ferro e a despedaçará como um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meu irmão, minha irmã, você pode se sentar. Meus irmãos, hoje nós vamos falar e entrar sobre um tema bem sensível de uma igreja chamada Tiatira. Você pode repetir isso comigo? Tiatira. Esse nome tão difícil de falar, ele é um nome que ele é direcionado para uma igreja de uma cidade chamada Tiatira.
Essa cidade existiu no que hoje seria parte da Turquia, um território que nessa época aqui de João, eles chamavam de Ásia Menor. E nesse lugar, o Senhor resolve escrever uma carta endereçada para as 7 maiores igrejas, e dessas 7 maiores igrejas que haviam nesse tempo aqui, havia uma grande igreja numa pequena cidade chamada Tiatira. E a história diz que essa cidade era a menor cidade das 7 igrejas, mas contrabalanceando a lógica, a menor cidade recebeu a maior carta de Jesus para corrigir os seus erros. Se você olhar a diferença que há do capítulo 2 para o capítulo 3, nos subtítulos da sua Bíblia, você vai ver que a carta endereçada à igreja de Tiatira era uma carta grande, uma carta, como nós lemos, robusta e puxando muito a orelha daquela igreja para se alinhar com assuntos específicos que ela precisava se alinhar. Você está comigo aqui? E aquela igreja, assim como todas as igrejas, Jesus começa chamando ela por um lugar aonde ele sabia que aquela igreja conhecia. Se você olhar o versículo 18, ele diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreva, essas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Deixa eu te falar uma coisa. O que essa cidade trabalhava e o que essa cidade ganhava mais dinheiro era fazendo trabalhos com bronze. E Jesus vira para ele e diz assim: olha, se você acha que você sabe trabalhar bem com bronze, eu quero te falar que os meus olhos são como a chama de fogo que derrete o bronze. Eu quero te falar que os meus pés são os pés que pisam sobre o bronze, e o que para você é tudo, para mim é só o chão que eu piso. E agora ele começa a revelar a sua autoridade sobre essa igreja. Você está comigo aqui? Quando nós terminarmos de ler esse texto, irmãos, nós vamos perceber que tudo o que é falado nessa igreja é porque essa igreja tinha um grande problema com autoridade. E Jesus já está chegando para eles de um jeito bem contextualizado e dizendo: eu tenho a autoridade que vocês não têm, então me ouçam. E se nós lemos as outras cartas, se nós lemos todo o texto e toda essa carta, nós vamos perceber uma coisa. Tiatira era uma igreja que fazia muito, que servia muito, que trabalhava muito, mas que infelizmente, segundo Jesus, ela tolerava demais. Ao ponto da sua tolerância ser o maior defeito da igreja. E nessa noite, irmãos, poderiam haver 14 tópicos de erros dessa igreja, mas eu quero ler com você 3 erros que Jesus chama aquela igreja para se alinhar, e talvez Jesus esteja chamando a Lagoinha, Boa Esperança, para se alinhar nesse culto de ceia também. Você está comigo aqui? Esse texto começa dizendo o seguinte nos versículos 19 e 20. Olha o que ele diz: eu conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Versículo 20. No entanto, tenho contra você isso. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Irmãos, presta atenção aqui. Jesus começa primeiro dizendo para aquela igreja o seguinte: olha, presta atenção em mim, eu sou o fogo, que com os meus olhos eu derreto bronze, os meus pés são capazes de tocar no seu bronze, mas presta atenção numa coisa, eu conheço vocês. E Jesus é didático. Você já ouviu falar que toda vez que ele tem que elogiar,
que tem que chamar a atenção de alguém primeiro, você faz uns 3 elogios. Jesus faz exatamente isso com aquela igreja. Olha, eu conheço o seu amor, eu conheço a sua dedicação, eu conheço a forma como vocês têm servido ao Senhor. Ponto. Mas eu tenho algumas coisas contra vocês. Tem um espírito se movendo na igreja de vocês, que assim como Jezabel no passado agiu, tem gente agindo assim na igreja também. E aí ele vai começar a chamar a atenção dos irmãos, a chamar a atenção da igreja e se alinhar com a igreja. Mas eu quero que você preste atenção em uma coisa muito específica do versículo 20, porque ele termina dizendo assim, olha, do versículo 19, ele termina dizendo assim, vírgula, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Irmãos, sabe o que eu vejo aqui? Uma igreja que começou pequena e que cresceu. Como aqui diz, esses irmãos faziam agora coisas que eles não fizeram nem quando a igreja foi aberta, porque a igreja cresceu. Só que tem um probleminha de crescer. Quando nós crescemos, nós perdemos o controle. E quando nós perdemos o controle, nós estamos suscetíveis a muitos erros. Tem um pastor que eu gosto muito e ele se chama Carlito Paz. Tem alguns irmãos que até vieram da igreja do Carlito. E ele tem uma frase que ele sempre diz nos encontros de mentoria de pastores. Ele diz assim, quando o assunto é igreja ou quando o assunto são negócios, ou você controla ou você cresce. Não tem como fazer as duas coisas juntas. Ou você vai controlar e vai permanecer pequeno, ou você aceita que você não vai ter o controle de tudo e você vai crescer. Você vai comigo aqui? De que lado você está? Dos que querem controlar tudo e por isso não crescem, ou dos que preferem perder um pouco a linha, mas deixar-se crescer pelo poder da palavra? Mas não é sobre isso que eu quero falar, meus irmãos. O que eu quero falar para nós é que talvez seja uma realidade da nossa igreja, é que graças ao bom Deus, nós estamos crescendo, amém? Nós estamos avançando, nós em 5 anos, assim como eu escutei um outro pastor falando comigo outro dia numa reunião de pastores aqui da cidade, João, a igreja de vocês está fazendo o que igrejas com 20 anos não conseguiram fazer, vocês têm o tamanho e o formato de igrejas que estão aqui há 20 anos. Irmãos, nós estamos crescendo 20 anos em 5. Se isso não for Deus, eu não sei mais o que é. E glória a Deus por isso. Mas nós precisamos abrir os nossos olhos. Porque quando nós crescemos, involuntariamente, começam a aparecer problemas que fogem do nosso controle. E se a gente não tomar cuidado, e se a gente não se alinhar, número 1, nós passamos a ser um problema da igreja do Senhor. E eu não quero, e eu tenho certeza que você também não quer, amém? E número 2, os problemas, se nós não tratarmos como igreja, podem destruir a igreja que o Senhor está levantando de 5 anos em 20. É necessário nós fazermos uma autoanálise de até onde nós fomos, porque eu tenho certeza que caminhando aqui, eu vejo cada membro dessa igreja crescendo na mesma proporção que a igreja cresce. Seria incontável quantos irmãos ficaram financeiramente mais prósperos, depois que começaram a caminhar aqui, sim ou não? Irmãos que cresceram na fé espiritualmente, exponencialmente, a ponto das pessoas olharem e falarem, fulano, você está diferente, parece que você cresceu, e você cresceu mesmo. Mas é necessário nós olharmos os pontos dentro de nós, de onde esse crescimento fez com que nós começássemos a ter erros que nós não teríamos se continuássemos pequenos. Igreja pequena tem problema, igreja grande tem problema também. Eu prefiro ter abacaxi com igreja grande do que abacaxi com igreja pequena, mas nós precisamos reconhecer em nós o que tem sido os problemas que Deus está entregando nas nossas mãos para nós resolvermos. Você está aqui comigo? Olha aqui para mim em nome de Jesus.
Toda vez que você ver um problema na igreja ou fora da igreja, é uma forma que Deus está te chamando para ser resposta para esse problema. Meu Deus, ninguém está vendo que tem que apagar a luz da igreja. Parabéns, Deus está te chamando para ser o irmão que apaga e acende a luz. Meu Deus, ninguém está vendo a necessidade que há do banheiro, porque todo dia tem um sabonetinho do líquido que falta lá e parece que ninguém está vendo, irmão, parabéns. Deus está te chamando para ser repositor do sabonete líquido que está faltando na igreja. Outro dia nós conversávamos no grupo de pregadores e um irmão falou, meu Deus, parecia que tinha alguém na igreja precisando de oração. Parabéns, Deus está te chamando para o ministério da intercessão. Meu irmão, minha irmã, nós fomos chamados para sermos resolvedores de problemas. Aonde o inferno habita, nós somos chamados para saquear o inferno e ganhar pessoas para Jesus. Aonde tem problema, nós estamos sendo chamados para sermos a resposta de Deus para esses mesmos problemas. Você está aqui comigo em nome de Jesus? Então fala amém, irmão, recebe aí, deixa Deus trabalhar na sua vida, que você seja um instrumento para resolver os problemas. Amém, amém. Só que esse versículo continua dizendo assim no versículo 20, e agora ele vai chamar a atenção da igreja. No entanto, contra você, eu tenho isso. Você tolera Jezabel. Você pode repetir isso comigo? Tolera. Aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinamentos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse de sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Irmão, presta atenção aqui. Quem estava aqui semana passada? Irmão, quando a gente entra em série de mensagens, você não pode faltar um culto, amém? Senão você perde o raciocínio. Na semana passada, nós falamos sobre a doutrina de Balaão. Quem estava aqui? Jezabel, que é o espírito que João escreve, que estava dominando essa igreja em Tiatira, foi fruto da estratégia de Balaão, que nós vimos na semana passada. Balaão tem a brilhante ideia de dizer assim, já que eu não posso contra os fiéis do Senhor, então eu vou mandar, como eu disse semana passada, desculpa a expressão, meia dúzia de rabo de saia lá, para desviarem a atenção desses homens, para que eles parem de buscar a Deus. Aí eu falei, vocês deram risada, ele mandou uma meia dúzia de rabo de calça lá também, e para desviar aqueles irmãos, aquelas irmãs do propósito que era ser fiel à palavra de Deus. E lá no meio desse povo, uma das mulheres enviadas por Balaão se chamava Jezabel, filha de um rei fenício. E essa Jezabel, ela foi no alvo tão grande quanto ela era grande. Ela se apresentou para o rei de Israel, um homem chamado Acabe, rei Acabe. E assim como todo o talento que nós falamos na semana passada, que uma mulher desviada tem para tirar um homem da presença de Deus, ela encantou esse homem e se casou com ele. E sabe o que a história diz? Jezabel era tudo de ruim que você pode descrever de um ser humano em um só lugar. Imoral, suja, indigna, iníqua, sem vergonha, tudo de ruim que você puder imaginar numa pessoa era Jezabel. Mas sabe, de todas as características ruins que Jezabel tinha, sabe qual era a pior? Ela queria dominar sobre tudo e sobre todos. E Acabe, por ser um homem mais quieto, um homem mais silencioso e por não dizer outrora um homem mais omisso, na sua omissão, Jezabel, apesar do rei instituído ser Acabe,
ela passa a dar comando no povo de Israel. E a história diz que essa mulher começa como rainha a perseguir os profetas do povo de Deus, a perseguir homens de Deus, a encomendar a morte de homens de Deus, porque um homem se omitiu, uma mulher dominou com o coração mau o povo de Deus. Agora, irmãos, olha o quanto isso é sério. Porque João está dizendo que existia um espírito desse jeito dominando a igreja de Tiatira. Homens omissos, mulheres más dominando no lugar deles. Pessoas omissas e os maus reinando no lugar deles. Irmão, a gente está falando de coisas que podem parecer ser bobeira, mas deixa eu trazer os seus olhos para algo que todo crente já fez na vida. Um belo dia, vocês estão numa roda de irmãos ou de irmãs da igreja e de repente chega um fulano, uma fulana, para no meio daquela roda ficar falando mal da nossa igreja. E a nossa reação ao ver alguém falando mal de nós, no qual eu e você nos incluímos nisso, em vez da gente defender e da gente ir para cima, o que a gente faz? A gente não fala nem que sim, não fala nem que não. E sabe qual que é o nome disso? Omissão. E aí a fala do ruim permanece sobre a fala de todos os bons. E existe um ditado que inclusive é filosófico, mas também está no livro de Provérbios, que é o seguinte: quando os bons se calam, os maus governam. Meu irmão, minha irmã, que em nome de Jesus nós possamos vencer qualquer tipo de espírito que beile a porta da nossa igreja. Ninguém vai falar mal da nossa igreja. A igreja não é nossa, a igreja é do Senhor. Que ninguém possa ter a boca indigna de proferir palavras contra a tribo de Jesus que se reúne em Lagoinha Boa Esperança. Essa é a sua igreja e a minha igreja. Que Jezabel não governe aqui, amém? Irmãos, nós temos que defender não a bandeira da placa da nossa igreja, mas o Jesus que está sobre a nossa igreja. Tem uma frase que o pastor Márcio sempre disse e ela precisa ser declarada a nós. Toda vez que nós reclamamos de alguém ou nós reclamamos da igreja, nós estamos dizendo para Deus: se eu tivesse no seu lugar, eu estaria fazendo melhor que você. Isso é forte. Isso é forte demais, meus irmãos. Que em nome de Jesus, quando alguém proferir algo a nós, nós possamos estar prontos a defender quem nós fomos chamados. Eu sei que é difícil, eu sei que é constrangedor, mas talvez nós estamos precisando um pouquinho mais de abrir a nossa boca e dizer assim: fulano, será que você não pensa que é você que está errado? Não, que o universo está errado, para você está certo. Irmãos, vocês estão aqui comigo? Jezabel não pode prosperar na nossa igreja. Os maus não podem governar na nossa igreja. Só que inevitavelmente, meu irmão, quando você se cala e você prefere ser o irmão que apenas se senta no banco, eu posso te dar uma certeza: uma hora o governante mau, que está às vezes numa liderança, que está às vezes numa posição de mais ascendência na igreja, ele vai dominar sobre você e ele vai fazer mal para você. Não só aqui, não só em outra igreja, mas em todo lugar onde os bons se calam, os maus irão dominar. Deixa eu te falar uma coisa. Se for para alguém ter domínio, que seja você que é um filho de Deus. Se for para alguém exercer liderança em algum lugar, que seja você uma luz de Deus para exercer domínio, para que os maus não governem. Fala amém, irmão. Mas os versículos 21 a 23, eles ainda continuam trazendo mais coisas para essa igreja observar. Versículo 21 vai dizer assim, olha: eu dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual,
Lembra que Acabe, a estratégia era exatamente essa, levar os homens a pecar, porque assim eles estivessem em pecado. Eu dei-lhe tempo para se arrepender da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender, e por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela praticava. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Irmão, eu sei que está pesado, mas a gente precisa aprofundar nesse texto. O problema daquela igreja era, além desse espírito de liderança que não era a autoridade pastoral, dominando aquela igreja, uns falando mal dos outros, futricos, intrigas, maledicências, aquela igreja ainda tinha um sério problema, imoralidade sexual. Eu sei que aqui entre nós não vamos ter esse problema, amém? Amém? Porque o Senhor está falando que Ele vai destruir aqueles que estão brincando com o altar e se fingindo de crente. Amém. Mas Ele também está falando que todos aqueles que estão aliançados a Jezabel, ainda que omissos, sem falar nem bem nem mal, eles irão adoecer junto com ela. Só que esse texto, ele me assusta um pouco mais no final do versículo 23. Olha o que ele diz. Versículo 23. Depois da vírgula, da última vírgula. E retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas... Será que a gente pode ler isso de novo em voz alta, irmãos? E retribuirei Sabe o que isso aqui me assusta, irmãos? Primeiro, Deus diz que vai tratar com todo mundo. Depois Ele diz que Ele mesmo vai cuidar, ainda que seja difícil, do crescimento da igreja, de alinhar ela no propósito, que ela precisa se alinhar. Mas por último Ele diz algo que para uns é bom e para outros é ruim. Eu retribuirei a vocês de acordo com as suas obras. Há um tempo atrás nós fomos no encontro do Josué Gonçalves. E quando eu coloquei os pés no banheiro, tinha uma mensagem escrita no espelho dizendo assim, ó: conforme você trata seus pais, Deus tratará você. E quando eu li esse versículo, eu lembrei dessa frase e Deus me deu uma ressignificação dessa frase para ficar bem claro o que ele quis dizer aqui nesse versículo. Conforme você trata a igreja do Senhor, Deus tratará você. Eu darei a vocês, a cada um, conforme as suas obras. Irmãos, Deus vai dar prioridade para você da mesma forma que você dá prioridade para servir na igreja. Deus vai dar prioridade, vai tratar você da mesma forma que você trata sobre ofertas e dízimos na igreja. Deus vai tratar você e dar a você conforme a contribuição daquilo que você faz, da mesma forma que você tem empenho em jejuar, em orar, em buscar a presença de Deus, vai ser a mesma forma que Ele vai retribuir a você tudo aquilo que você tem feito para a igreja dele. Não, pastor, mas Deus não está falando de irmão. Essa carta é inteiramente para a igreja. O único assunto falado aqui é a igreja. E Ele está dizendo, eu vou tratar a minha igreja e eu vou dar a cada um aquilo que está fazendo na igreja. Irmãos, a gente não aguenta mais chorar na reunião de líderes para que as pessoas sirvam na igreja e elas não servem.
A gente não aguenta mais falar sobre o propósito soberano que há em nós contribuirmos com o que temos para o Senhor e entregarmos a nossa vida ao Senhor. O assunto, às vezes, é tão básico que a gente não consegue entender como as pessoas não conseguem se batizar e entregar a sua vida a Jesus e se enganjarem nessa obra. Irmãos, eu não tenho outra coisa para te falar. Se você está desalinhado, você vai para o inferno, você está em pecado. Ele vai tratar com cada um de nós conforme o nosso alinhamento e a nossa prioridade para o reino de Deus. Você está aqui comigo? Eu sei que essa palavra é pesada, eu sei que dói até as juntas e medulas, mas é o Senhor tentando trazer a nós alinhamento à sua igreja. Eu quero te lembrar que essa igreja não é minha, essa igreja não é sua, essa igreja é do... E Ele está dizendo que Ele vai alinhar a sua igreja. E Ele continua dizendo assim: aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem essa doutrina, e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo, não porei outra carga sobre vocês. Versículo 25. Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi do meu nome. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quando a repreensão é grande, a promessa é grande também, né? Jesus está dizendo que aquela igreja cresceu, mas ela precisava de alinhamento. As pessoas precisavam aprender com Cristo, que a maior autoridade da igreja é o próprio Cristo. E ele termina dizendo assim, para os irmãos que estão reunidos como igreja e não foram por esse caminho, apeguem-se ao que vocês têm. E sabe o que é a única coisa que um crente tem quando ele não está em erro ou em pecado, ou ele está com os olhos desviados para um lado ou para o outro? A única coisa que um crente tem é Jesus. E ele está dizendo assim, apegue-se ao que você tem. Apegue-se a Jesus, apegue-se aos ensinamentos de Jesus, apegue-se àquilo que você aprendeu com Ele, porque no final, pode ser que agora você não é a autoridade que você gostaria, você não está no lugar que você gostaria, você se sente numa posição menor do que a que você merece, mas naquele grande dia, Ele vai permitir aos que se apegaram a Ele se assentar com autoridade para julgar as nações e o mundo. Percebe como esse texto começa falando de autoridade em Jezabel e termina falando de autoridade em Jesus? Sabe, irmãos, é isso que o Senhor quer de nós. Que nós tenhamos autoridade, sim. Que nós tenhamos palavras de sabedoria, sim. Que os nossos olhos sejam os olhos de alguém que olha com autoridade para resolver problemas, sim. Mas Ele quer que a nossa autoridade esteja toda diante dos pés do Senhor. Para o Senhor. Para que o Senhor nos leve à autoridade que nós precisamos estar. Tem uma história, para nós fecharmos aqui a nossa palavra, de que um dia, no tempo em que o rádio era o principal veículo de comunicação, havia um homem que dava manutenção na rádio que o rei falava durante os seus discursos oficiais. E essa história diz que um dia esse rei se prepara para dar um discurso e na última hora o cabo de conexão que fazia com que o rádio fosse propagado para as outras
para os outros lugares, para as outras situações. A história diz que esse fio se rompeu e era impossível aquele mecânico da rádio fazer alguma manutenção a tempo do horário que o rei precisava falar. E a história diz que aquele mecânico, sem ter muito o que fazer, ele pega a ponta de um fio e pega a ponta do outro, e ele se usa como um instrumento, veículo para transmitir a onda que aquele fio precisava para que a voz do rei fosse ouvida. Talvez você esteja pensando assim, o que isso tudo tem a ver comigo? Meu irmão, eu e você, ao contrário do que o mundo ensina para nós lá fora, nós não somos importantes. A única maneira de nós sermos importantes no reino de Deus é se nós estivermos ligando uma ponta à outra, para que a mensagem não nossa, mas de Deus, chegue a todas as pessoas. Que em nome de Jesus, a nossa oração hoje, eu quero te convidar para você se colocar de pé. Que a nossa oração hoje, irmãos, não seja uma oração para pedir coisas para Deus. Que a nossa oração hoje seja um pedido de perdão ao Senhor, se nós estamos sendo os primeiros a falar mal da igreja dele. Que a nossa oração hoje seja uma oração de arrependimento, porque esse texto diz que aquela igreja, muitos não se arrependeram e por isso Deus está virado com eles. Mas também que nessa noite, irmãos, a nossa oração seja para que o Senhor faça de nós, não que a nossa voz seja uma voz ouvida para todos, mas para que nós sejamos o fio que conduz e transmite, sim, na nossa boca, mas não a nossa mensagem, mas a mensagem do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós oramos, Senhor, e entregamos a nossa vida nas Suas mãos. Talvez, Pai, a realidade do nosso coração seja uma realidade onde nós estamos distantes do Senhor, fomos maus para com o Seu reino, agimos de maneira sem pensar sobre falar mal de tudo e de todos, mas nessa noite nós entendemos que essa igreja, ela não é um cômodo, que essa igreja não são as paredes, mas que essa igreja somos nós, e nós nos arrependemos de tudo que saiu dos nossos lábios contra a Tua igreja, Senhor, contra o Teu reino, contra os Teus santos, contra os Teus ungidos, contra os Teus filhos, Pai. E mais do que isso, Senhor, nessa noite, nós oramos não para que a nossa voz seja escutada quando nós abrimos a boca, não para que nós nos tornemos importantes diante de coisas que vão aparecer sobre nós, mas nós oramos, Pai, para que os nossos lábios sejam apenas o fio condutor que transmite, Senhor, a mensagem do Senhor, para que ela chegue no coração de cada filho e cada filha, Pai. Nós oramos nessa noite e bendizemos o Teu nome, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Meu irmão, minha irmã, essa noite é uma noite para nós refletir